Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o Que História é Essa? Um canal de educação, de cultura, entretenimento e também um pouquinho de política às vezes. Eu tenho ganhado bastante notoriedade aqui, bastante visualizações, em linguagem de YouTube, falando bastante sobre reprovações, respondendo a clássica pergunta: eu vou reprovar em 2020? Eu decidi renomear os vídeos porque nem sempre as questões orbitam em torno da reprovação ou aprovação exatamente. Então, a partir de agora, essa série de respostas a comentários, que já é o terceiro vídeo, Se você não viu os vídeos anteriores, eu deixo o link em algum lugar aqui, Então, a gente vai responder alguns comentários dos meus vídeos anteriores sobre reprovação, para tratar um pouco dos temas da educação em tempos de pandemia ou quarentena, como você quiser achar melhor, Então, vamos lá? Pegando aqui algumas perguntas, e eu peço perdão por não estar mais respondendo as perguntas diretamente nas caixas de comentário, mas porque estão acumulando bastante. Então, o que eu vou fazer? A partir de agora, eu vou responder as perguntas, sobretudo nos vídeos. Vou pegar aquelas perguntas que eu acho mais interessantes, ou pelo menos aquelas perguntas que se repetem mais, beleza? E vou deixar aqui embaixo também, a lista dos temas que vão ser tratados no vídeo, assim você não precisa assistir o vídeo inteiro se você está procurando um tema específico. Beleza? E claro, se você tiver alguma sugestão sobre o título do vídeo, sobre outras perguntas, é só deixar aqui. Mas vamos lá, vamos direto ao que interessa, Primeira pergunta aqui do Vini. Professor, aposto que metade dos alunos que estão fazendo as atividades online estão tudo pegando a resposta do Brainly e não estão aprendendo nada. Eu sinceramente prefiro repetir do que ir pro segundo burro. No meu ver, não vai dificultar as coisas para mim se eu fizer as atividades e não aprender e só copiar as respostas. Bom, a gente percebe, nós professores, a gente não é burro quando as respostas são copiadas e coladas. Às vezes os alunos até copiam entre si, então a gente consegue ver no formulário, Nós professores, ao contrário do que se pode pensar, que a gente só fica... Alguns até fazem isso, que a gente só fica apertando botões ali na internet. A gente sabe quando isso acontece. Enfim, e é um risco mesmo, que os alunos estejam apenas copiando e colando. Mas a gente está trabalhando num ritmo do melhor do que nada, sabe? Ao invés de deixar vocês soltos, simplesmente mandar algumas atividades e aqueles alunos que se propuserem a tentar fazer sozinhos vão ter um exercício para a cabeça. Quem copiar e colar vai ser a mesma coisa que na escola. Na escola vocês copiam e colam também, não todos, é claro, mas você tem aqueles coleguinhas que esperam o colega fazer a atividade e depois pede o caderno. O que eu mais via na minha sala de aula era isso, Ô, já fez a lição? Você tem a questão 2, você tem a questão 3? E raramente é pedindo uma explicação, tipo, me ajuda a fazer a questão. Não, me dá a resposta para eu copiar e mostrar pro professor e ganhar o visto no caderno. Então, isso não mudou tanto, essa questão de ficar copiando as lições, tá? E é uma oportunidade. Você pode ser o aluno que copia ou você pode ser o aluno que faz, e no fundo a escolha é sua. Agora, sobre reprovar todo mundo por causa disso, eu não acho que vale a pena e eu já falei bastante sobre isso. Acho que jogar a criança fora junto com a água da bacia, sabe? Você quer resolver um problema e você acaba causando mais mal ainda. Enfim. Estou no terceiro ano e estudo em escola particular. Tenho uma afeição pela área de exatas, mas para cobrir essa minha qualidade eu acabo sendo uma decepção em matérias como redação. Assim, na pandemia eu acabei fazendo simulados e não fazendo as redações. Estou desesperado e com medo de passar no Enem e reprovar na escola por causa das redações. Será que eu estou me deixando ansioso à toa ou com razão? Olha, comentador sincero, eu acho difícil a escola reprovar você, tendo você altas notas em umas matérias e ainda que em outras você deixa a desejar. É muito comum os alunos abandonarem algumas matérias. Não é correto, não é recomendado e você corre sim algum risco, mas eu acho que o risco é pequeno. Porque a sua escola está muito mais preocupada com os alunos que não estão fazendo nada. E existem vários desses alunos que não estão fazendo nada. Então eu não me preocuparia com reprovação, ainda mais com a sua chance de aprovação no Enem. Porém, já que você percebeu que você tende a abandonar as matérias que não gosta, eu recomendo que você dê uma olhada de novo e tente fazer alguma coisa, sabe? Não precisa fazer tudo, é só não abandonar completamente a matéria, porque isso é uma tendência nossa. Outra pergunta, eu parei de fazer as aulas por causa que não estava conseguindo entender, estou com medo de repetir. Isso também é comum. Você tá lá fazendo até as atividades, e aí você deixa de fazer uma porque não entendeu, e aí as dificuldades vão se acumulando e de repente você decide desistir de tudo. Você desiste de uma atividade e de repente você desistiu de todas as atividades. Isso é comum e nessas vezes que aconteça, você deve pedir ajuda para o professor. Tem que mandar uma mensagem. Eu sei, é chato, é meio complicado, nem todos os professores vão responder, mas até para você se defender, eventualmente, se alguém tiver interesse em te reprovar mais para frente ou te dar uma nota muito negativa, você fala, olha, eu procurei ajuda e o professor não me orientou. Então você precisa, é o seu dever nessa situação, mandar uma mensagem pro professor, tá? Até para se precaver. Young Gamer.
Eu tenho 18 anos e tô no terceiro e tô com medo de reprovar, porque minhas atividades estão aparecendo permissão necessária. Aí avisei todos os meus professores, mas ninguém respondeu. Aí recorri de novo pra eles, isso foi no começo do ano. Só um professor me respondeu no final de setembro de agora, então... Que abre centro de shopping, mas não abre as escolas. São duas perguntas aqui, né? Essa questão da permissão necessária... É só você clicar ali embaixo. Quando aparece permissão necessária, acesso negado, tem um botão pra você clicar e pra você logar na sua conta. Às vezes é erro do navegador. Eu fico muito... bravo, na verdade, quando os alunos desistem nessa tela, porque é bastante intuitivo, sabe? É só você clicar lá e logar. Às vezes dá erro no navegador, porque o navegador precisa saber que você está usando o e-mail institucional. O formulário é bloqueado para quem é de fora da instituição, da escola, da rede estadual, enfim, da rede de ensino, a qual pertence o seu e-mail e o seu professor. É uma questão de segurança até, né? Para não deixar esse material preso à comunidade escolar, né? Então, sabe... É culpa do professor não respondeu? É, mas também é culpa dos alunos que não procuram. Afinal, terceiro ano, 18 anos, você já tem alguma idade para ir atrás de como resolver esse problema. Mas tá, não vamos chover no molhado. Culpa dos dois, das duas partes. Na minha leitura, os dois erraram. Agora é tentar fazer as atividades que der. Você não fez as atividades do começo, faça agora as de setembro e outubro, né? Não deu para fazer aquelas... Enfim, bola pra frente, vamos tentar fazer as atividades que vierem agora, tá? Quanto a por que abre shopping e não abre as escolas? Na minha opinião, não devia ter aberto o shopping, é simples assim. Abriu shopping, é um jeito de ir com o pé de cabra, sabe? Você luta pra abrir o shopping, você briga, e são pessoas que têm dinheiro e têm influência, e tá lidando com empregos também, né? Então acaba salvando as pessoas que têm empregos e lucram com essa situação. E assim que você abre o shopping, você consegue usar o argumento do shopping pra abrir todo o resto. Então, basicamente, é que nem aconteceu aqui. Abre o shopping aí... já era, né? Vai abrir bar, vai abrir escola, e escola vai abrir em muitos lugares, né? Agora, se na sua cidade abriu o shopping e não abriu escola, dá pra ver um pouco sobre as prioridades que a nossa sociedade tem, né? Sinceramente, se for pra voltar pro colégio, eu prefiro que tenha somente apenas de 5 a 6 alunos, porque só assim dá pra prestar atenção e manter o foco na aula. Que misericórdia, a pessoa voltar pro colégio e basicamente aquele monte de cara que só vão pra perturbar, poxa, a pessoa vai pra aprender e fica os outros caras infernizando, falando asneira, haja paciência. Isso vai ser atendido, tá? Toda escola, toda prefeitura que vai reabrir tem um protocolo de poucos alunos por sala. Eu acho que não vai passar de 35% nos casos mais extremos, né? 35% seria basicamente um terço dos alunos, mais ou menos, né? Então, numa turma com 30, iriam uns 10. Mas eu acho que vai ficar em 5 ou 6 alunos mesmo, porque as escolas são orientadas a chamar não todos de uma vez, e nem sequer fazer rodízio, mas chamar aqueles alunos que não estão fazendo as coisas na internet por um problema de acesso. Então detectou que o aluno não tem internet ou tem problema, então chama ele de 5 de cada vez, né? E se o aluno estiver tumultuando, manda pra casa. Fala, ó, você não veio aqui pra aprender, porque geralmente a gente tem mais paciência, né? O aluno não tá fazendo nada, a gente não manda pra casa, a gente fica lá tentando, faz, abre o caderno. Mas agora, como é questão de saúde pública, a gente pode falar, vai pra casa. Nem fica, então não se preocupe. Vão ser poucos alunos por sala nas escolas que reabrirem. Então, eu estou fazendo metade das atividades e já veio o professor no meu PV, então tô com medo de reprovar. E agora estão mandando 2 atividades por dia, é muita tarefa. Eu fiz uma meta de copiar todas as da semana inteira e responder sábado e domingo e mandar pra ele, será que dá certo? O professor não tem o dever de responder no sábado e domingo, então o que pode acontecer é que o professor vai responder na segunda-feira, provavelmente, né? Alguns até respondem, eu às vezes corrijo tarefa de fim de semana, mas eu tô tentando evitar isso. E vão corrigir como se você tivesse entregado na segunda. Então, por exemplo, se uma atividade tinha o prazo na sexta, ele só vai corrigir na segunda e é a atividade atrasada, você pode perder ponto, então toma cuidado. Tenta fazer as atividades dentro do prazo que tá lá no sistema, tá? Geralmente eles deixam o prazo, né? Então faça antes do prazo. E 2 atividades por dia é muito? Quantas atividades por dia você fazia numa sala de aula? Se são por volta de, em média, 6 aulas por dia, você fazia pelo menos uma atividade em cada aula. Mesmo quando era expositiva, a atividade era prestar atenção, então, no mínimo, são 6 atividades por dia. Esse é o correto, esse é o padrão, né? E aí, se você somar 6 atividades por dia vezes 5, né, os 5 dias da semana, você tem 30 atividades por semana. E parece um monte se você fazer tudo de uma vez, mas é o normal. É que a gente não tem esse hábito de organização, sem os professores falando, agora você abre o caderno. Então não é muito. Na maior parte das vezes, 99% das vezes, não é que você tem muita atividade, é que você não sabe se organizar. E tudo bem, é complicado, mas é uma questão de organização, não é por causa que o professor está sendo cruel com um chicote ali. Mas enfim, vamos falar dos professores mais pra frente. Chegou a hora.
Professores efetivos estão aterrorizando pais e alunos pelas redes sociais. Eles dizem que ocorreram muitas mortes de alunos. Professores fazem textões emotivos e dramáticos e postam nos Facebooks das escolas, Instagrams e WhatsApps, como se fossem um pai, mãe anônimo. Uma perfeita indução de pais e alunos, um absurdo. Isso aí é complicado. Os interesses de pais e alunos, os interesses de professores e os interesses do governo, essas três esferas, né? Pais e alunos, governo e professores. São três interesses diversos. Cada um tem um interesse diferente. Pro professor, não é que ele está confortável em casa e está ganhando sem fazer nada, tá? Isso aí é mentira. Mas o professor ele está muito inseguro, porque já foi decidido no Supremo Tribunal, nas instâncias superiores, que ficar doente por Covid não é lesão por trabalho, né? Então, não vai ser considerado que... não vai ser indenizado, né? Então, a gente pode ter que voltar a trabalhar, não ter máscara, não ter equipamento de proteção, e a culpa vai ser nossa por adoecer. A gente pode até conseguir uma licença, mas licença atrapalha a evolução. E se você é CLT, se você é da iniciativa privada de uma escola particular, isso pode dar ruim para você em termos de salário, de pagamento, de como você vai justificar a falta, enfim. E às vezes você pega Covid, você tem suspeita e você tem que, em vez de ficar em casa isolado, você vai ter que ir buscar o atestado, né? Então o interesse do professor é forçar ao máximo para essas aulas não voltarem. E isso pode ser uma coisa egoísta ou uma coisa inteligível, né? E também os professores têm uma outra coisa, e desculpa colegas professores por dizer isso em voz alta, mas os professores talvez sejam uma das classes de profissionais mais reclamonas, mais choronas mesmo, que eu já vi. Olha, nós temos a nossa rotina, é bem pesada, tem coisas que a gente tem que aturar que não é fácil, mas o tanto que professor reclama em rede social não tá escrito, né? Parece que alguns professores querem ser endeusados e... ai, nós somos o futuro do... Não é o futuro. Professor é uma das profissões importantes. Uma sociedade se constrói coletivamente, né? O professor é importante, a faxineira é importante, o bombeiro é importante, o policial é importante. E às vezes o profissional, o professor, quando ele vai escrever em rede social, nossa senhora, ele faz questão de dizer: eu sou professor, eu aguento tal coisa, eu mereço tal coisa. Quando, sim, você merece muitas coisas, né? Mas tá tudo num barco furado atualmente no Brasil, né? Então, né? Eu sou contra esses textos emotivos, mas eu entendo perfeitamente que o interesse do professor agora tá ligado à sua categoria. Assim como os pais querem mandar os seus filhos para a escola e os alunos querem voltar a estudar, mas estão com medo, e o governo quer dar a impressão de que as coisas estão funcionando. Então são três interesses diversos, o nome disso é política. E é normal, não tem ninguém mau caráter nessa situação, tá? Eu tô com cansaço mental, ansiedade, não consigo dormir direito à noite. Além de que os meus ouvidos doem por causa do som da chamada de vídeo. Os professores são insensíveis, não se importam com a saúde mental dos alunos, copiam e repassam a atividade, julgam e são tóxicos, e ficam enrolando na chamada. E antes que alguém me julgue, os professores estão recebendo, estão de boa curtindo na sua casa. Eu não estou aprendendo absolutamente nada, isso mesmo, com ênfase na palavra. Essas aulas não estão servindo de nada, é melhor reprovar e passar todo mundo logo. Não, a gente não tá em casa fazendo nada, a gente tá elaborando as atividades, e isso leva tempo. Alguns professores até copiam e colam, mas até para você elaborar o formulário, copiar e colar e colocar prazo e receber... Sabe aquela tela que você tem que aparece aquela lista de atividades opressora, que você fala, pô, eu não sei por onde começar? A gente tem isso também, porque aparece os recados de todas as turmas, de todos os alunos de uma vez. A gente está acostumado a ter os diários de classe organizados e ter o nosso sistema de organização, às vezes no caderno, às vezes à mão, às vezes de cabeça, por olhar os alunos. É muito difícil acompanhar o desempenho de cada aluno individualmente, online. O desgaste mental, eu trabalho menos horas por dia do que eu trabalhava antes, porque eu tenho muita facilidade com tecnologia. Mas o desgaste mental, enfim, a dor de cabeça, como você falou, pra gente também tá pegando, tá? Agora, sobre professores serem tóxicos, eu acho que falta o tato de alguns colegas, sim. Mas é difícil, porque você vê alguns comentários aqui embaixo, por exemplo, alunos falando, eu não fiz nada, será que eu vou passar? Então imagina... Tem alunos que não têm dificuldade, mas tem em cada turma pelo menos uns 10 que não estão fazendo nada e fala, poxa, eu vou passar, eu vou reprovar, e dá vontade de responder. O que você acha, cara? Tenta fazer alguma coisa, não para ser aprovado ou reprovado, mas faça algo, né? Então, o que acontece é que os professores eles estão perdendo a paciência.
porque estão estressados. Os alunos também estão estressados e acho que não tem ninguém tóxico nessa situação, não. Acho que é um monte de gente estressada e perdendo a cabeça. É que nós somos os adultos da situação, né? Então a gente tem o dever de, pelo menos, agir como o adulto da situação e não descarregar essa toxicidade, essas angústias nos alunos, mas isso está acontecendo. Minha sugestão para você, uma coisa mais concreta, é guarde registro. Mandou mensagem, printa, cola. Mandou uma pergunta, o professor não respondeu, copia e cola. Isso é prova, tá? Então, no final do ano, se você tiver qualquer problema de nota ou de reprovação, você mostra, olha, pedi ajuda, essa foi minha resposta. E se você não tiver prova, significa que o errado é você. É simples assim. E porque isso essa questão do disse que me disse atrapalha muito, então tem evidências à mão, né? Como você falou com o professor também, se você falou de maneira educada e ele te respondeu de maneira ríspida, você tá com a razão. Agora, se você chegou com 2 pedras na mão, aí o professor tá com a razão. Enfim, não sei dizer, senhor, sem nome, porque varia muito da situação. Eu não tenho a resposta para tudo, mas concordo. Tem professores que são tóxicos e tem alunos também que são terríveis, claro. Bom, essas são as perguntas gerais, né? Tem bastante pergunta de escola particular também. E talvez eu faça um vídeo especialmente sobre elas. Diga aí o que você acha nos comentários, porque esse vídeo tá ficando muito longo. Como sempre, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, testando um novo formato de vídeo de título e também de gravação, tá vendo? Eu tô sem o microfone de lapela dessa vez, usando um microfone ambiente. Me diga o que você achou, deixe seus comentários, mais perguntas e até a próxima.